Olá, estamos no Estúdio Infra, Agenda São Paulo Mais Verde, evento pré-COP30, promovido pelo Governo de São Paulo, Prefeitura de São Paulo e Universidade de São Paulo, para debater sobre desenvolvimento sustentável e economia verde. O estúdio tem patrocínio da COSAN e aqui nós vamos conversar com pessoas que estão conduzindo processos relevantes e inovadores nas áreas de sustentabilidade. Um deles é o André Valente, diretor de sustentabilidade da Raízen, do Grupo COSAN. E, André, te agradeço pela conversa aqui, por estar com a gente. Queria que você me falasse sobre o etanol, né, que é o grande produto aí, né, o nosso combustível verde já desenvolvido há tantos anos. Como é que você vê a produção de etanol, como é que ela se insere neste debate que nós temos agora, nos próximos dias aí, né? Estamos no pré-COP30, semana que vem começa a COP, na COP30. Como é que você acha que o etanol está posicionado? Legal, Jimmy. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O etanol ele desempenha um papel muito conectado com esse contexto de conferência do clima, né, de conferência das partes, na medida em que, para aqueles que não conhecem, todos os anos os países se reúnem para tentar avançar na agenda de combate à mudança do clima. Para combater a mudança do clima, a gente precisa coletivamente reduzir emissões de gases de efeito estufa. Além de reduzir emissões, a gente precisa fazer isso de forma rápida. Um dos grandes temperinhos dessa receita é que a gente não tem muito tempo. Então, onde é que o etanol entra nessa história? O etanol ele é hoje disponível em escala, com uma pegada de carbono muito baixa. Então, é um produto que pode ser utilizado, tem infraestrutura no mundo inteiro para usar etanol, com uma pegada de carbono que é 80% menor do que a gasolina. E o etanol está disponível hoje para atender a urgência climática de redução quase pela metade das emissões globais até 2030, que é amanhã. Então, quando você coloca na linha do tempo, sobram poucas soluções que emitem pouco, estão disponíveis hoje em larga escala para atender esse desafio. E aí, por que ele é considerado tão essencial assim? Eu queria que você explicasse um pouco mais, né? A diferença dele, o que ele traz de vantagens, entendendo um pouco que todo processo, todos os combustíveis, seja, ele tem algum nível de emissão. Perfeito. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco das comparações que o Perfeito. etanol tem com outros Ótimo. combustíveis. Ótimo, esse é um ponto muito importante, porque comparabilidade é uma das variáveis-chave desse combate à mudança do clima, porque são muitas tecnologias, muitas soluções, e a gente precisa garantir que a gente compara ela de forma justa, garantindo que é banana com banana. Então, por exemplo, um carro elétrico é melhor do que um carro etanol? É o grande depende, porque você tem que avaliar as soluções com uma ótica de ciclo de vida completo, desde a produção da matéria-prima até o uso final. Então, já cai por terra aquele mito de um veículo de emissão zero. Não existe nada de emissão zero. No ciclo de vida, sempre você emitiu ou para minerar aquele componente que vai estar na bateria, ou para fazer o fertilizante que vai ser utilizado para cultivar a cana. E nesse contexto, um veículo abastecido a etanol, no seu ciclo de vida completo, ele é mais vantajoso em termos de emissões do que um veículo elétrico abastecido com a matriz energética da Europa, por exemplo. Um veículo elétrico com uma emissão, com uma eletricidade vinda de fontes fósseis, isso equivale a um veículo a gasolina. Então, mas um veículo Não adianta elétrico... nada ter um veículo, você elétrico, você coloca lá coisa, mas ele está O sendo gerador a gerado diesel. a diesel, né? O Perfeito. gerador a diesel. Exato. Esse é o contexto. E nesse espectro de soluções sustentáveis, todas elas podem ser produzidas de forma sustentável, mas é importante saber que renovável e sustentável não é necessariamente a mesma coisa. E aí que entra o etanol de cana-de-açúcar. A gente sabe latitude e longitude de todas as fazendas que abastecem as nossas usinas, de modo que eu consigo comprovar que a nossa produção é zero desmatamento, baixo nível de emissões, respeita condições trabalhistas e direitos humanos básicos e pode auxiliar o mundo nessa jornada. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa etapa, porque a produção de cana ela é histórica no Brasil há muitos anos, e ela teve uma verdadeira transformação nos últimos anos.
para se enquadrar nesses níveis de sustentabilidade que você colocou aí, não só sustentabilidade ambiental, mas também social. Perfeito. Acho que vale a pena você contar Claro. um pouco dessa história, resumidamente, Claro, porque a claro. história é muito longa, mas falar um pouco sobre isso. Como é que é o estado hoje da Perfeito. produção? Acho que a gente pode resumir em uma jornada de automatização do processo agrícola, né, e de profissionalização desse processo agrícola, que antes utilizava colheita manual, e antes eu estou falando de 3, 4 décadas atrás, utilizava colheita manual, queima do canavial para facilitar a colheita manual, se acelera no tempo. Hoje a colheita ela é 100% crua, né, sem queima, você pode ter uma queima acidental, mas você não tem queima intencional para viabilizar a colheita. Ela é mecanizada, com uma pegada de carbono muito baixa, porque as indústrias evoluíram para reaproveitar todos os resíduos da produção. Então a vinhaça volta para o campo como fertilizante orgânico, assim como a torta de filtro. O bagaço virou insumo energético para suprir a própria planta de uma forma que ela fique autossuficiente em termos de energia. Então essa jornada de evolução do setor faz com que a gente tenha uma solução muito competitiva e que a gente, convenhamos, a gente não contou tanto essa história ao longo do tempo, mas hoje a gente tem uma credencial que é a seguinte: a maior fonte de energia renovável do Brasil não é a eólica, não é a solar, não é a hidrelétrica, é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar sozinha entrega para o Brasil 17% hoje da demanda energética do país inteiro. E aí a gente pode pensar, bom, então você está Quando ocupando você está falando de demanda energética, não só a demanda da energia não só a matriz elétrica, né? energia como todo, inclusive setor de transportes, indústria, etc. Uhum. E aí você pode pensar, tudo bem, mas como é que você vai fazer isso se você pelo menos está ocupando o território inteiro do Brasil com cana-de-açúcar? Não, essa que é a chave. 1% do território brasileiro hoje é ocupado com cana e entrega quase 20% da energia e, além disso, esse mesmo 1% coloca o Brasil como o maior produtor e exportador do mundo de açúcar, que é alimento e energia saindo de um uso muito eficiente da terra. E a gente está melhorando isso, a produtividade tem aumentado. A produtividade aumenta com o tempo. A área de cana hoje é absolutamente estável nos últimos 10 anos. Então, a produtividade que a gente ganhou de etanol não veio às custas de expansão exclusivamente. Quando a cana expandiu lá de 2000 a 2010, 98% da expansão ocorreu sobre áreas degradadas. Então, a gente conseguiu até comprovar que não só a cana não é vetor de desmatamento, e nem foi no passado, ou pelo contrário, ela melhorou a qualidade do solo daqueles locais em que antes estavam degradados e entrou uma cultura cultivada de forma sustentável, preservando a qualidade do solo. Então, é um caso de sucesso extremo e que a gente advoga muito para que seja replicado. Parece que foi fácil, né? Não foi nem um pouco fácil. Eu participei da parte final da jornada, mas sem dúvida é um caso que precisa ser replicado. E é um caso nosso, é brasileiro, a gente conseguiu levar isso a um patamar que parecia impossível nos nossos, pelo menos quando era criança, né? Sim. E você via ali a coisa do carro a álcool. E me chama a atenção que hoje em dia uma parte significativa do consumo de gasolina no Brasil ainda é em locais em que o etanol é mais competitivo economicamente. A gasolina vai continuar na nossa matriz energética por muito tempo, mas é engraçado que a gente ainda tem um aspecto cultural a romper dentro do próprio Brasil, do consumidor, de ver que faz mais sentido para o próprio bolso, às vezes, usar o etanol em detrimento da gasolina e ir oscilando entre esses produtos. Sim. Bom, eu conversei com o André Valente, diretor de sustentabilidade da Raízen. Eu conversei com o André Valente, diretor de sustentabilidade da Raízen, aqui no estúdio Agência Infra. André, muito obrigado pela participação, pela conversa. Ótimo entender como é que funciona o sistema, né, a cana-de-açúcar no Brasil. Prazer foi meu de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais para ter mais informações sobre sobre o estúdio Agência Infra aqui no Agenda São Paulo Mais Verde.